Santa Casa e você. Apoio. Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Crismed, compromisso com a saúde. APO, assistência personalizada odontológica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um problema que, infelizmente, assola a maioria das famílias, das crianças brasileiras e do mundo também, que é a obesidade infantil. Para falar a respeito desse problema, das prevenções, do que nós, pais, podemos fazer para melhorar a qualidade de alimentação das nossas crianças, eu recebo aqui a médica pediatra da Santa Casa de Santos, Heloísa Ventura, que também é presidente da Associação Paulista de Pediatria. Boa noite, doutora. Boa noite, boa noite. Acertei no nome da sigla? Sociedade Paulista de Pediatria. Sociedade Paulista de Pediatria. Estamos aqui. É um assunto bem importante. Muita gente às vezes acha que uma criança um pouco mais gordinha, digamos assim, é sinal de saúde. Esse mito já caiu, né, doutora? Eu queria que você explicasse, primeiro fizesse um breve resumo a respeito desse problema, né, que virou um problema de saúde pública, que é a questão da obesidade infantil. Eu até queria agradecer o espaço, assim, a Sociedade Paulista de Pediatria fez agora o Setembro Laranja, né, em prevenção à obesidade infantil, que é um problema que está sendo recorrente, cada vez mais a gente tem crianças que têm esse aumento de peso. E eu acho que quanto mais a gente fala no assunto, se você conseguir mudar uma criança por dia, você já está mudando uma trajetória inteira de uma vida. Não só da vida daquela criança, né, mas da família que cerca, dos amigos. Então, acho que é um tema, assim, um tema novo, que a gente está começando a encarar de frente. A gente estava conversando, né, eu tenho 20 anos de formada. Eu tratei desnutrido. Hoje a gente não vê o desnutrido, a gente vê os erros alimentares e as crianças com sobrepeso e obesidade e as doenças do adulto começando a ter aí numa fase muito inicial da vida. Cada vez mais precoce, crianças com doenças de adultos. Com certeza, eu me formei, a gente não tinha diabetes tipo 2 em criança, né? Era raro, raríssimo. Hoje eu tenho várias crianças tomando medicação para diabetes com 9, 10 anos. Cirurgias bariátricas cada vez mais cedo. Então, tratar a obesidade é uma coisa muito complexa. Então, o ideal é que a gente faça sempre a prevenção. Então, acho que quanto mais a gente fala do assunto, é um assunto tão rico, né? Mais a gente se apaixona. E por falar em prevenção, você estava me explicando que essa prevenção já deve começar na gravidez. Na gravidez. Tem trabalhos de acompanhamento de pré-natal, que aquelas mães que ganham muito peso na gestação, aquelas mães que já chegam na gestação obesas, elas têm uma chance muito maior de ter um filho obeso. Então, faz parte ali, né? Hoje a Sociedade de Pediatria recomenda uma consulta na gestação no pediatra. Então, a gente sempre orienta essa parte alimentar. Até para hábitos, né? A gente já conversou uma vez que o líquido amniótico tem gosto. Então, aquela gestante que se alimenta de uma alimentação mais saudável, a introdução alimentar dessa criança é mais fácil do que aquela criança que nasceu ali numa gestação comendo um monte de porcaria, fast food e industrializados. Passando essa fase da gravidez, a criança nasceu, amamentação, a partir do momento que ela começa a ter a introdução da comida sólida, quais são os cuidados que os pais devem ter nessa introdução de uma comida mais saudável? Você falou uma coisa muito importante, a amamentação até os 6 meses de vida. Então, amamentar diminui, porque a proteína do leite da vaca, das fórmulas, ela acaba estimulando a obesidade também. Então, além das alergias, tudo, o impacto é muito grande. O nenê que mama peito, às vezes, você falou isso da família, né, querer a criança gordinha, né? A gente vê muito isso no dia a dia. Porque o nenê que mama peito, ele tem um ganho de peso menor, a curva de crescimento de ganho de peso é menor do que a criança que mama fórmula. E às vezes eu vejo, a mãe fica até frustrada, né? Poxa, o bebê da minha vizinha é tão mais gordo, né? Mas isso caiu. Hoje a gente tem que ter um peso adequado, né? Esse ganho de peso excessivo nos primeiros anos de vida
acarreta aí uma chance de obesidade muito alta. Então, a amamentação, além de tudo de maravilhoso que ela tem, ainda tem esse impacto no ganho de peso saudável. Então, até os 6 meses, só peito. Conforme a gente vai introduzindo a dieta, sempre o mais natural possível, então, além do foco no ganho de peso, também na melhoria ali da qualidade, até da relação social daquela família, né? Então, eu sempre brinco que a gente tem que ensinar a comer, né? Na mesa, todo mundo junto, que às vezes falta um pouco hoje nas famílias com tempo reduzido. Eu também. A gente acaba sempre se culpando. Quando a gente fala, a gente também está nesse contexto, né? A gente fala, eu sou mãe. A gente também não sai disso. Não, claro que não. Mas a gente tem que ter sempre esse foco. Então, uma coisa que mudou de uns anos para cá, Guto, é a introdução dos sucos, por exemplo. Há uns anos atrás, o primeiro alimento da criança era o suco. E hoje a gente sabe que o suco, in natura, você tem ali uma quantidade enorme de caloria, né? A criança toma ali, às vezes, 3, 4 laranjas, que se ela fosse comer, ela não come 3, 4 laranjas. Então, esse excesso também da frutose também acarreta a obesidade. Então, hoje, a gente orienta as frutas em papa, em vez do suco. Uma coisa que as avós odeiam, né? Porque sempre dei suco, mas hoje não. Então, além a família também tem que ter uma reeducação alimentar. Não adianta só, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Na mesa ali, com certeza, os pais comendo uma comida mais calórica, digamos assim, e a criança comendo aquela... E engraçado, né, porque eu nunca vi uma criança emagrecer e ter bons hábitos se a família não tem. Porque até a criança fala, não, você não pode tomar refrigerante. Aí a mãe está com um copão lá de refrigerante. A criança mesmo, eu não posso, mas... Então, a gente tem que reeducar todo mundo, né? Mudar os hábitos, não só na parte alimentar, né? Mas nas outras, na prática de exercícios, né? Nessa alimentação, dessa parte social. O lanchinho da escola também influi nessa... Porque na escola eles compartilham os lanches, problema, né? Esse é um problema. As cantinas das algumas já tem, a Prefeitura de Santos, por exemplo, tem uma lei que não pode vender determinados alimentos na cantina das escolas. Mas é o certo, né? Você acha que isso é o caminho? Ajuda. E a gente vai procurar, acho que no dia a dia também não dá para a gente ter soluções, às vezes, utópicas, né? De mandar, né? Às vezes... Nem muito ortodoxas, né? Mas no dia a dia tentar se adequar ao menos pior, né? Mandar água alguns dias, alguns sucos que não tem açúcar, às vezes uma térmica com um suco natural, mas é difícil. Como então a gente passar por essa fase e explicar para as crianças que é importante já desde o início cuidar da alimentação? A gente tem, assim, em questão da obesidade, que é uma matéria muito complexa, mas a gente tem algumas fases que é essencial que você tenha essa criança num peso adequado. Porque tratar a obesidade é muito difícil. Então, sempre a prevenção é o mais importante. O melhor remédio. Então, a gente falou da gestação. Outro grande período são os 2 primeiros anos, né? Que são os chamados 1000 dias. A gestação, o primeiro ano e o segundo ano. Então, tentar ali até o segundo ano de vida restringir ao máximo o açúcar, os refrigerantes, as bolachas recheadas, sabe? A criança não precisa de nada disso. Suco de caixinha? Suco de caixinha, né? Principalmente esse suco super cheio de açúcar, que de fruta não tem nada ali, né? É néctar. A embalagem é bonita, né? Chama a atenção das crianças. E é um grande problema, né? Porque coloca lá um personagem, uma princesa, e a criança acaba se interessando muito mais por esse do que por um suco natural. Então, além dos 2 anos, aquela fase dos 7, 8 anos, que a criança está começando a entrar naquela pré-puberdade, também é uma fase que a gente tem que ter um peso adequado. Hoje a gente vê, assim, a obesidade, eu vejo na prática algumas faces muito tristes, mas uma delas é a puberdade precoce. Você vê essas meninas, a gente estava falando das crianças que acabam ficando mocinhas mais cedo, né, as meninas. Às vezes você vê uma criança de 7, 8 anos com aquela gordura abdominal tão intensa que a criança já tem mama, o desenvolvimento de pelinho. Isso tem um impacto social e um impacto psicológico para aquela criança muito alto. Porque então, é nessa fase que começa também um desequilíbrio hormonal. Aliado a uma má alimentação, isso foge do controle. Isso começa você ter esse excesso, né, aquelas mamas nos meninos. Isso é muito relacionado a essa obesidade abdominal. E a adolescência, né? A adolescência, que é outra fase difícil, né?
Mas um adolescente obeso, ele tem 80% de chance de ser um adulto obeso. Então, são algumas fases que a gente tem que ser chato. E eu acho que aí a informação, um programa como o seu, quanto mais a gente informa, mais você pode ter um impacto, uma intervenção na vida dessa família. E sem contar, como você enfatizou bem, a questão do psicológico. Nessa questão, principalmente, no começo da puberdade, início da adolescência, os jovens começam a definir os grupos e aí eles começam a ficar bem mais, digamos assim, criteriosos, principalmente na questão da imagem, da forma, né? Isso também causa, acredito que uma retração psicológica daquela criança obesa e ela vai descontar na comida, né? Com certeza, é um círculo mesmo, né? A criança, ela tá mais gordinha, as outras crianças fazem bullying, é um grande problema que a gente tem na vida prática. Aí a criança fica mais ansiosa, aí ela come mais, e isso tem um impacto muito grande na adolescência, né? Que começam a ter os distúrbios alimentares, né? Bulimia, anorexia, então os dismorfismos, né? Eu acho que a gente tem que sentar como mães mesmo, e pais, e repensar às vezes fala, coitadinho, é só um sorvete, mas na verdade eu penso, coitado, é um sorvete fora de hora, um não que a gente não disse, o impacto que isso tem depois. Né? Doutora, nós vamos fazer um rápido intervalo, Santa Casa e você volta em instantes. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e o serviço exclusivo de Drive-Thru Coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia.
Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos a médica pediatra Heloísa Ventura, que está falando com a gente sobre a obesidade infantil, esse problema que causa muitos transtornos nas famílias brasileiras e também ao redor do mundo. Doutora, eu queria conversar com você agora a respeito das doenças que eram, num passado não muito distante, exclusivas de adultos, mas que agora também as crianças estão ficando hipertensas, diabéticas. Eu queria que você explicasse um pouco dessa mudança nas nossas crianças. A gente está vendo uma mudança cultural e comportamental tão importante que hoje doenças do adulto, a gente está vendo aí a primeira manifestação na criança. A gente fala em pediatria hoje, crianças que vão viver 100 anos. Mas que jeito, né? Teve um trabalho agora da USP que mostrou que 25% das pessoas entre 60 e 65 anos têm doenças que impactam muito na qualidade de vida. Hipertensão, diabetes, cirrose, dificuldade de locomoção, e muito isso tem a ver com a obesidade. Então, hoje a gente está vendo pessoas de 40, 30 e poucos anos com grandes problemas de saúde. E tudo isso se inicia na infância. Então, eu acho que o impacto aí nessa mudança de hábitos que a gente, como pais, tem que começar hoje. E aí uma pergunta de pai. Onde é que a gente perdeu a mão? Eu digo, lógico, a nossa sociedade. Onde é que a gente perdeu a mão? Foi de importar esse tipo de vida com fast food, com comida rápida? Aonde é que a gente errou? Então, tem muita coisa, né? Além dessa alimentação péssima, industrializada, cada vez mais precoce. Às vezes a gente vê criança pequena. Você acha que 80% das crianças, isso saiu essa semana, 80% das crianças abaixo de 2 anos já comeram bolacha recheada. Ou seja, de 10 crianças, 8... Bolacha recheada. Antes não é dos 2 nem um anos. Biscoito de polvilho, nem nada. Bolacha recheada, riquíssimo, né, em gordura. Então, lembrando o que a bolacha recheada, que é tão gostosa, tem... Gordura saturada, corantes, conservantes, açúcar de quilos. Para que isso? E tudo isso em excesso. Então, né? além disso, uma coisa que a gente vê muito hoje é a falta de atividade física. Eu ia te perguntar. As telas. Então, acho que a gente também está perdendo um pouco a mão nesse equilíbrio. Não só para a obesidade, mas também para desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social, miopia, né? A chance de você virar um míope aumenta, né? Você vê bebês, a gente já conversou disso, sim, né? Falei que eu vi um bebê com um tablet num dispositivo para nem se mexer. Não pode. Então, acho que a atividade física é uma coisa que a família também precisa. Então, aquela mãe, eu sei que a vida está difícil, está corrida, mas achar pelo menos umas 3 vezes por semana para correr. A gente mora no maior jardim de praia, né, do mundo. Ou então, de sair repente, para correr, vou à padaria, em vez de eu ir de carro, vou a pé com o meu filho, por exemplo. Vamos usar a escada em vez do elevador, né? Uma coisa assim, são pequenas mudanças que podem ter um impacto importante. E que com a criança sendo incentivada logo de início, ela passa a ter um hábito, né? Com certeza, né? Tem aquela parte lúdica de brincar, de andar de bicicleta, né? E correr mesmo. Então, o impacto, hoje as crianças elas ficam o tempo inteiro fechadas, né? Em apartamentos, em casa. E isso é um grande problema, também na obesidade. Então, a falta de exercício físico é um impacto muito grande nesse sobrepeso, né? A criança come demais, não gasta, e isso acaba, infelizmente, tendo aí um resultado bastante sombrio. Uma pergunta agora, não sei se a gente vai poder classificar, mas existe algum tipo de sinais que as famílias podem perceber em que a criança está um pouco já fora do... É o que a gente estava falando, né? Como tem essa parte familiar, né, na obesidade, às vezes a família tem dificuldade de reconhecer a criança com sobrepeso. Porque a gente foi criado por famílias que achavam bonito ser gordo. Isso. A criança bonita era a criança gorda, gordura era sinal de saúde, né? Vermelhinha, né? Bochechuda. Isso então às vezes a criança tem dificuldade. Como a mãe às vezes também tem sobrepeso ou obesidade, o pai também,
ele se vê muito na criança. Fala, poxa, né, doutora, mas eu também era assim. Meu marido também era assim, o outro irmão também era assim. Então, às vezes, tem uma dificuldade. Mas uma coisa que chama muita atenção é você começa a ver o aumento do tamanho da roupa. A criança tem 6 anos e usa 14, sabe? Às vezes, a criança... E você sabe que a gordura estimula o crescimento. Ela começa a ficar muito mais alta que as outras crianças, né? Então, às vezes, é um grande sinal que aquele sobrepeso já está tendo um impacto orgânico, né? Negativo, né? Em que pese a criança está crescendo, ela está tendo... E desenvolvendo, né? Principalmente nas meninas, elas começam a ficar mocinhas, e queimando etapas, né? Queimando etapa, outro grande problema, né? A criança deixa de ser criança mais cedo, por conta até da transformação corporal. E aí tem todo o impacto, como você já falou, do bullying, né? Dos distúrbios alimentares. Então, a tratar a obesidade, assim, não é só o médico, é uma equipe mesmo. A nutricionista, o educador físico, às vezes até o psicólogo para dar um auxílio na ansiedade, né? Tanto da família quanto da criança, às vezes no aspecto do bullying. Mas é tão difícil tratar que eu acho que a grande chave do sucesso é a prevenção. E a conversa, né, doutora? Conversar, não ter vergonha de expor os problemas com o médico, com a nutricionista, né? Procurar esses profissionais. Com certeza. Porque a gente não tinha isso no passado. O nutricionista não era um profissional que estava, né, esse é um problema da sociedade. Porque se a gente vai viver 100 anos e 25% hoje desses idosos vão ter grandes problemas de saúde, o impacto social, o impacto no saúde, né? Custo da saúde, nos anos de vida, é gigante. Então, eu acho que é uma coisa que a sociedade tem que parar e repensar. Não tem assim, o segredo do sucesso, mas eu acho que vai por aí. É sentar e repensar hábitos, mudar alguns hábitos, mudar os hábitos, a conversa com o seu filho. Eu acho que tem que ser por aí. E não dá para ser... Quem está vivendo essa realidade, não dá para fazer um corte radical. É importante fazer isso aos poucos, verdade. Né? Acho por que etapas. Você tem que mudar hábito. Também não adianta chegar para a criança, você não vai comer nada, né? Nenhuma roupa te serve, aí você acaba piorando o problema. Mas quando ele vê a mãe, o pai, vamos comer direito, hoje é o dia de comer verde, vamos na feira. Criança adora ir na feira, né? A feira é um lugar que você pode ensinar tanta coisa para a criança, né? Principalmente desde conhecer os alimentos. Verdade. E desde matemática até nutrição. E vamos cozinhar, uma coisa que a gente tem que resgatar. Porque às vezes a gente chega cansado, aí tem aquela lasanha pré-pronta. Põe no micro. Pede uma pizza. Mas abrir menos embalagem e descascar mais. Você falou da pizza, da embalagem. Períodos para comer. É importante, por exemplo, você falou da pizza, à noite geralmente, né? É ruim, até para o adulto, imagina para a criança, pior ainda. Esses carboidratos, né? O ideal, gorduras. Ao longo do dia, a distribuição alimentar, é importante comer mais durante o dia, deixar para comer menos à noite? É importante a gente diminuir, restringir as besteiras o dia inteiro. Mas à noite ainda é pior, né? Esse excesso de carboidrato, das gorduras, aí a criança pega e vai dormir, que é aquele momento que o seu metabolismo abaixa ainda mais. Vai ter mais dificuldade para o organismo digerir aquela comida. E você falou ainda da parte familiar, né? A parte genética. A gente sabe que existem pessoas que têm um metabolismo mais baixo, e até hoje se fala até em microbiota intestinal, que tem tendência para obesidade ou não. Mas se você está, né, nessa situação, sua genética não te favorece, genética não é destino. Vai ser mais difícil, mas você pode ter uma vida saudável, mesmo se seus pais foram obesos, e por isso você pode mudar a vida do seu filho também. É uma decisão sua, não é dizer, minha família era assim, eu tenho que me conformar, serei assim. Não é isso, não existe, né? Então, e fora que, assim... Além da obesidade, esses alimentos industrializados, eles são riquíssimos, né, em conservantes, em produtos químicos. Aromatizantes. Qual o impacto disso em tudo? Né? Você vê o aumento das doenças aí oncológicas. Qual o impacto da alimentação, da falta de exercício? A gente não sabe, né, Guto? Mas você pode estar salvando o teu filho num dia, né, numa decisão sua de não vai ter mais refrigerante em casa. Na minha casa não tem refrigerante. Na minha casa, então. a minha filha não toma refrigerante, graças a Deus. Nós estamos chegando no finalzinho do programa, doutora. Sua palavra final para quem está nos assistindo, para os pais que estão aí perdidos.
que eles podem... Eu acho que o tratamento da obesidade passa por isso, por você detectar o problema e encarar de frente. Então, fácil não é. Mas eu acho que uma atitude hoje que você toma de subir de escada, de mudar a dieta do seu filho, de evitar esses refrigerantes, você vai ter um resultado, não hoje, mas daqui 20, 30 anos. Tem um comercial, eu vi no Facebook, de um moço infartando, aí voltando no tempo, não sei se você viu. Não vi. E aí ele desembrulhando, comendo lá o fast food. Todo histórico. E ele infartando com 4 anos. Então, eu acho que isso tem que dar um... Tem que dar um choque mesmo, tem que chocar. Porque não é que será que vai acontecer. Como a gente estava falando, hoje cirrose hepática no Brasil, a principal causa é gordura, não é mais álcool. Impressionante. É impressionante. O impacto E atingindo todas as camadas crianças da sociedade. De 10, 11 anos com esteatose hepática. E todas as camadas sociais, Todas não tem mais aquela camadas. coisa, doença dessa faixa Não. social, da outra não é. Hoje a gente não vê o desnutrido, a gente vê as crianças com erros alimentares, obesidade, sobrepeso e os impactos todos aí na saúde pública. Então, acho que é muito importante a gente encarar o problema de frente. De frente. Doutora Heloísa, muito obrigado Obrigada. pela presença. Voltaremos a esse tema que é muito importante, principalmente porque estamos falando do nosso futuro, das nossas crianças. Santa Casa e você fica por aqui, invista no futuro do seu filho com mais saúde. Nós ficamos por aqui, voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio: Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Crismed, compromisso com a saúde. APO, assistência personalizada odontológica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser.